Na palavra, Colossenses 4:2. Carta de Paulo aos Colossenses. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. O que é perseverar, pessoal? É ser constante. Nós temos que aprender a ser constantes na oração, e nós não somos. Nós oramos, se o resultado não for imediato, nós começamos a desistir daquela oração. Começamos a entender, a raciocinar que não oramos direito, que aquilo não é propósito de Deus, ou que não, você começa a desistir. Não pode. Só vou falar rápido que eu preguei nos outros cultos. Lucas 18, não leio agora, eu falei do juiz Inico, mas não era o juiz, era a mulher, que ela foi diante do seu, uma viúva, diante do juiz, dizendo, faze-me justiça. Quer dizer, ela não pediu um favor para ele, ela pediu o que era direito dela, e ela perseverou. Ele não queria atender, mas pela perseverança ela conseguiu. Falamos também de um homem, em Lucas capítulo 11, que Jesus contou uma parábola, de um amigo que foi importunar outro amigo para que ele cedesse pão, para ele conceder para uma outra pessoa, e o amigo não queria, mas por causa da importunação, ele conseguiu. Jesus falou, nós temos que importunar, perseverar na oração. Aí falei também de Atos capítulo 12. Atos 12, eu citei do Pedro, que ele também foi perseverante quando bateu na porta, que a menina não abriu, mas ele insistiu e a porta se abriu. Falei da igreja também de Cristo, que perseverou na oração e Deus enviou o anjo onde o Pedro estava. Agora nós vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 28. E nós vamos ver também a importância do Elias aqui perseverar. Vamos ler o 17 um pouquinho rápido, bem rápido, só para entender isso aqui. Primeiro o 17, depois nós vamos lá para o 28, tá? Isso. 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. Ele foi. Mas aqui primeiro é a palavra que ele falou. Tão certo como vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. O Acabe deve ter falado assim, mas deixaram um maluco vir falar comigo. Como é que ele disse que não vai chover, não segundo a palavra dele? Nós vimos que 6 meses não choveu, 1 ano não choveu, 2 anos não choveu, 3 anos sem chuva, ficaram doidos. Cadê o Elias? Caçaram Elias em todos os lugares, não achavam. Até que o Elias se deu a encontrar por um homem chamado Obadias, que era um servo de Acabe, mas era temente a Deus. Ele se apresentou a Acabe, fez o desafio com os profetas de Baal, clamou o fogo dos céus, o fogo desceu. Mas aí a chuva não tinha chegado. Capítulo 18 agora. Nós vamos para o versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Parece que o Elias foi daquelas pessoas que falaram por falar. Volta um pouquinho, que o que está dizendo aqui? Em 41. Disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Eu vi uma vez um irmão falar, que o Elias escutou aquilo que ninguém ouvia, aquilo que estava longe. Bem, não vou entrar nesse mérito não. Eu falo mais. O Elias falou por fé. Ele chamou à existência o que ainda não existia. Então eu prefiro ficar com isso, que é Romanos, eu volto aqui já. Romanos 4,17. Pode deixar marcado aí que eu volto já. Romanos 4,17. Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus,
o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Irmão, isso é para mim, irmão, isso é para você. Nós temos que aprender a chamar as coisas que não são como se já fosse. Ou Acabe, vai porque tem ruído de grande chuva. Ele não falou de maneira, vamos dizer assim, com uma probabilidade que poderia vir. Não, ele falou com fé. Mas quando ele foi, pediu o rapaz para olhar para o alto, o rapaz olhou para o céu e não tinha uma nuvem sequer. Ele pode ter dito, não, quebrei a cara, de maneira alguma. Segundo aos Coríntios 5:7. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que eu ouço, mas é o que Deus diz. Então Elias sabia que Deus era com ele, e ele falou pela fé. Ruído há de abundante chuva. Jesus agia dessa maneira. Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 38, 39. Marcos capítulo 5, versículos 38 e 39. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E a menina, pessoal, estava morta ou estava dormindo? Sempre fazemos essa pergunta. Estava morta. Então Jesus, o que ele fez? Chamou a existência as coisas que não eram como se já fosse. Ele não assumiu, ele tomou posse, ele segurou o que temos que fazer. Nós temos que aprender a tomar posse também. Ele tomou. Nós falamos do pastor Leão, que lá no Peru, Lima, no Peru, ele chegou lá e a menina estava em coma e já havia uma ordem para desligarem os aparelhos, porque não tinha, era irreversível a lesão que ela tinha no cérebro, ela já tinha passado pelo processo de ressuscitação. E o médico disse, não tem mais nada a fazer, mamãe, está aqui o cabelo da sua filha, está aqui o tênis da sua filha, está aqui a roupinha da sua filha, 11 anos de idade. Que desespero. A irmã dela lembrou-se do pastor Leão, disse, não, vou chamar o pastor Leão. O pastor Leão foi lá, pela pandemia, foi lá em Lima, no Peru, que ele é pastor de lá, e ele é brasileiro, morou muito tempo na Espanha, não foi nosso pastor lá na Espanha, agora é pastor lá em Lima, no Peru. Ele foi, fez a oração, e quando acabou a oração, ele também tomou posse. Ele disse, essa noite a menina acorda. Mas ele viu alguma coisa, ele sentiu, não, ele falou por fé. E aquela noite, às 3 horas da madrugada, a menina acordou e está acordada até hoje. Não dorme na hora que tem que dormir, né? Mas está lá completamente curada. Então, eles mostram até para vocês ali as fotos dessa menina ali, né? Aquela, a de calça, a de vestida que foi curada. A outra é a irmã que chamou o pastor, né? Para fazer a oração. Meu irmão, esse modo bíblico aqui é muito importante. Volta do Elias, 1 Reis 19. E Acabe então subiu a comer, 42, a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Parece que Elias tinha quebrado a cara. Não. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Mais uma vez ele está falando por fé. Porque uma nuvenzinha, imagina o céu de brigadeiro todo azul, você vê uma nuvenzinha, você vai dizer que ia virar chuva? E mandou ser rápido, hein? Que ele está dizendo aqui. E diz assim, então disse a ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe, para que não seja. Aí você já vê o céu bem escuro, né? Você vê o céu lá tomado pelas nuvens carregadas, você diz, vai virar chuva aí, nem vem um vento e carrega aquelas nuvens, acaba não chovendo. Imagine uma nuvenzinha do tamanho do punho de um homem. E ele falou por fé. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jeriel.
E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jeriel. Ainda subcorreu com aquela força que ele tinha, tremenda de Deus. Mas qual é a nossa mensagem? Persevere. Mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, você orou, você falou, Deus vai honrar. Não haverá chuva senão segundo a minha palavra. Mas e agora ele está falando, não chora. Mas Deus era com ele. Ele insistiu. Nós temos que insistir. Tem horas que parece que Deus nos abandonou. Parece que isso aqui é conto de fada. Não, eu orei, meu filho é de Jesus. Vai falando. Mas ele usa drogas, ele está em prática pecaminosa, está amaldiçoada essa prática, ele é de Jesus. As pessoas vão rir de você, as pessoas vão debochar de você. Riram de Jesus. Oh, a menina não está morta, a menina está dormindo. E qual foi a reação do povo? Ih, maluco, ou falso profeta, ou impostor, ou enganador. Não, não. Jesus falou e sabia o que estava falando. Quando a menina se levantou, todos ficaram espantados. A mesma coisa, tem que lutar contra as evidências. Eu falo para vocês, o que eu vejo me entristece, o que eu vejo me assusta, o que eu vejo me amedronta, mas o que Deus fala me fortalece. Fica com aquilo que Deus fala. O que Deus fala? O que você ligar na terra, está ligado no céu. O que você desligar na terra, está desligado no céu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E é através de você. Você tem a chave. Então você determinou, segure, fale, lute contra as evidências. Você vai trazer a sua família. É a cura divina. Eu estou falando, você é diabetes, toma insulina, toma, é hipertenso, toma um antihipertensivo, vai. Você tem depressão, toma um antidepressivo, vai tomando, mas vai diante de Deus. Jesus, eu não vou mudar a minha oração. Essa depressão está amaldiçoada em nome do Senhor. Ela voltou, os sintomas voltaram. Não vou mudar a minha oração. Eu ando por fé, não ando por vista. Eu sinto a depressão, sinto o medo, mas ele está amaldiçoado porque eu amaldiçoei. O que eu amaldiçoei está amaldiçoado. Começa a chamar a existência. Obrigado, Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Mas tem que ser valente, mais valente que o valente. Porque lutar contra os fatos, lutar contra as evidências não é fácil. Você tem que fazer isso, lutar contra as evidências, lutar contra os fatos e você verá a glória de Deus.